palavra do Senhor, Marcos 1, versículo 15. Marcos 1, 15. Aleluia. Onde a palavra do Senhor nos diz assim: e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém. Os irmãos, podeis assentar. Graças a Deus. Essa palavra, irmão, Deus me deu, ela já tem aproximadamente mais de 2 semanas que Deus, o Espírito Santo, vem falando no meu coração. Então eu preparei essa mensagem, não sabia nem o dia que eu ia pregar, mas o Espírito Santo de Deus sabia que era hoje o momento de eu transmitir essa palavra para os irmãos. E quero dizer, irmão, aqui a palavra de Deus nos deixou bem claro, né? Arrependeis e crede no Evangelho. Quem arrepende não faz mais, e quem crê obedece a sua palavra. Então nós precisamos estar a tempo, porque a volta de Jesus Cristo, ela está mais próxima do que nós pensamos. Os sinais estão mostrando que a sua vida não vai demorar. A figueira já brotou. Quantos sinais Deus tem mostrado? E muitas das vezes, irmão, nós ficamos despreocupados. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas iniquidades e crer no Evangelho, porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele é poder de Deus. Aleluia. Por que o Evangelho de hoje está do jeito que está? Porque muitas das vezes, irmão, a pessoa aceita Jesus hoje, amanhã já batiza, depois da manhã já é obreiro. Muitas das vezes, você chega, você vai conversar com ele, você vê que muitas das coisas da palavra de Deus, ele não acredita, ele não crê. E como pode haver arrependimento se nós não cremos na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela diz assim: ide por todo mundo pregar o meu evangelho a toda criatura, quem crê, né? Então a pessoa, quando ele faz a sua decisão, é porque ele creu. E como eu já disse, se ele arrependeu, jamais ele faz. Então, irmão, hoje é dia de arrependimento. Porque amanhã não sabemos se nós estamos mais aqui cultuando a Deus neste lugar. Meu Deus. Quem sabe aí a hora que Jesus vai voltar? Alguém me souber me fala, porque eu não sei. E como eu não sei, você não sabe, então prepara, porque pode ser hoje, enquanto eu estiver transmitindo a sua palavra, ele pode vir, como nós temos visto por aí, mostrando algum vídeo, ali fazendo uma simulação do pregador pregando, e de repente a igreja sobe, e muitas pessoas ficam lá caçando, cadê as pessoas? E isso, irmão, muito breve pode acontecer. E se nós não estiver preparados, nós podemos ficar. Eu não sei pregar, irmão, sem falar da volta de Jesus Cristo. Eu me lembro aqui no Japão, de uma igreja que eu estava pregando e falando sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta de Jesus Cristo. No outro dia, a esposa do pastor chegou para mim e disse: olha, não pode pregar esse tipo de mensagem. Esse negócio de mensagem da volta de Jesus não edifica ninguém, causa medo na gente. E eu pergunto: será o que essa pessoa está esperando?
Se falar da volta de Jesus para ela causa medo. Então, se causa medo, prepara enquanto é tempo, para que Jesus não venha e nos pegue de surpresa. Hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de crer no Evangelho. Porque eu digo, irmão, eu ouvi a mensagem da palavra de Deus muitas das vezes. Muitas das vezes foi feito um apelo para mim. Porque os irmãos sabem que no Brasil, muitas das vezes, eles querem pegar você e levar lá para frente para aceitar Jesus de qualquer maneira. Mas enquanto eu não sentir o desejo de entregar minha vida para Jesus, eu não fiz a minha decisão. A minha decisão não foi forçada. A minha decisão foi de livre e espontânea vontade. Através de um versículo da palavra de Deus, mudou toda a minha história. Vinde a mim, todo que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Foi esse versículo que bastou para a pessoa falar para mim, para me mudar a minha maneira de ser. O Espírito Santo falou forte no meu coração, e naquele momento não precisou de apelo. Eu comecei a chorar, eu comecei a sentir a presença de Deus, eu comecei a ver aquelas coisas malignas que estavam na minha vida saindo da minha vida. Eu senti um fardo pesado nas minhas costas, mas eu senti-se aliviado naquele momento. Comecei a chorar, e ele perguntou para mim, eu ia fazer uma viagem naquele dia, e talvez seria a minha última viagem, porque naquela cidade que eu ia, eu tinha alguns inimigos. Mas eu quero dizer para os irmãos, ele fez uma pergunta para mim e disse: você quer ir para aquela cidade ou quer ir para a igreja comigo? Eu digo, eu quero ir para a igreja hoje, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu fui na igreja, irmão, somente para receber oração, mas eu saí dali já prontinho, com minha decisão feita, porque eu senti o Espírito de Deus trabalhar na minha vida. Naquele momento eu senti arrependimento, naquele momento eu criei no Evangelho, e tudo na minha vida mudou. Não precisou ninguém mandar eu mudar, não precisou ninguém falar para você tem que fazer isso, você tem aquilo. O Espírito Santo trabalhou na minha vida, porque quem trabalha é o Espírito Santo de Deus. E para ele trabalhar, depende de mim e de você. Porque se nós não der lugar, o Espírito Santo de Deus, ele não é invasor. É verdade. E como se diz, a chave só quem tem é você. É você que tem que se abrir o teu coração para Deus entrar na sua vida. E quero dizer nesta noite, irmão, nesta manhã, quando eu estava ali meditando na palavra, o Espírito Santo começou a falar comigo. E o Espírito Santo começou a falar assim comigo, que tem muitas pessoas dentro da casa de Deus, de uma forma difícil até de entender. Aqui, muitas das vezes, irmão, tem pessoa que diz assim: eu sou crente, mas a minha mão não é. Por qualquer coisa eu meto a mão na orelha do fulano de tal, jogo pelo chão. Eu já vi isso, irmão, até de muitas pessoas, que eu fiquei admirado de ver isso. Eu sou crente, mas se o caboclo sair fora comigo, eu meto a mão na orelha dele. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Já vi muitas das vezes uma pessoa dizer: eu sou crente, mas esse meu dedinho aqui não é, ó. Os irmãos entendem o que é isso, né? Eu sou crente, mas o meu dedo não é. Uma determinada vez, eu congregava em uma igreja, e ali, irmãos, chegou um determinado crente que queria congregar ali naquela igreja, e ele disse: pastor, eu gostei muito desta igreja, eu achei muito bom aqui, eu quero vir congregar aqui, mas eu quero te dizer, pastor, eu sou crente, mas o meu dedo não é. O pastor disse para ele: irmão,
Então aqui não é o seu lugar, porque aqui para ser crente, tem que ser crente dos pés à cabeça, não pode deixar nenhum membro, todos têm que ser crente. Irmão, uma coisa é séria, o nosso corpo tem que ser todo convertido, porque muitas das vezes, irmão, nós até dizemos: irmão, eu fui transformado, eu fui liberto, eu sou uma nova criatura, mas muitas das vezes, irmão, fazemos coisas que entristecem o coração do nosso Deus, e a salvação é coisa mais séria do que nós pensamos. Ninguém de nós sabemos a hora da nossa partida, ninguém de nós sabe o momento que Deus vai cortar o fio da nossa existência. Eu posso estar aqui pregando e nesse exato momento Deus pode me chamar. É por isso que eu não deixo de falar o que o meu Deus manda. Eu já vi, irmão, pessoas em cima do púlpito pregando a palavra de Deus. Quando ele terminou de entregar a palavra de Deus, ele sentou e uma irmã foi louvar o nome do Senhor. E ali na cadeira onde ele sentou, ele partiu para o Senhor. Mas glória a Deus que ele entregou naquela noite tudo que Deus mandou. Coisa maravilhosa, irmão, é estar na presença desse Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Aqui nós podemos ver, irmão, na palavra do Senhor. Outra coisa, irmão, eu sou crente, mas a minha boca não é. Eu falo o que eu quero e ninguém tem nada com isso. Muitas das vezes a gente vê isso da boca de crente, né? Então isso, irmão, é muito perigoso. E nós precisamos de ter muito cuidado. Eu tenho olho. Eu sou crente, mas o meu olho não é. Eu olho o que eu quero e ninguém tem nada com isso. Muitas das vezes tem pessoa que fala até para o seu líder. Pessoas, irmão, que muitas das vezes vivem vendo revistas pornográficas, filmes pornográficos, e acha que está tudo certinho. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele exige muito mais de nós. Nós temos que andar de acordo com a sua palavra. Porque, irmão, será muito triste se Jesus vier depois de tanto tempo, né? E nós ficarmos. E nós, irmão, não estamos aqui para perder tempo. Nós estamos aqui com um propósito só, de um dia morar no céu com Jesus Cristo. O mais difícil Ele já fez. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Aquilo que eu não poderia fazer, você não conseguia fazer, Ele fez por mim e por você. Agora basta, irmão, nós obedecer o que Ele passou para mim e para você fazer. Hoje é um dia maravilhoso, irmão. Hoje é um dia de nós tomar uma decisão. Uma decisão de morar no céu. Uma decisão de arrependimento. Uma decisão de crer no Evangelho conforme a Bíblia manda a sua palavra. Aqui, irmão, Isaías capítulo 58, verso 1 diz: clama em alta voz e não te detenha, levanta a voz como a trombeta e anuncia o meu povo as suas transgressões e a casa de Jacó os seus pecados. É momento, irmão, de nós acordar as pessoas para a volta de Jesus. Temos que clamar em alta voz, não devemos temer. Porque Deus nos chamou para falar a verdade, e tudo aquilo que Ele mandar, nós falamos. Não podemos diminuir e nem aumentar, mas falar aquilo que Ele nos manda falar. Aqui, irmão, no livro de Joel 2:1 diz assim: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz,
no meu santo monte. Treme todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. O dia do Senhor está mais perto do que nós pensamos. É momento de nós acordar, é momento de nós abrir os nossos olhos. Quando nós formos orar, vamos pedir para Deus abrir os nossos olhos espiritual e nossos ouvidos espiritual, para que nós podemos ouvir quando Deus falar e poder enxergar aquilo que Ele quer para mim e para você. Olha aqui, irmão, eu quero falar agora de um homem que hoje na igreja está cheio desse homem, e muitas das vezes não pode mexer com esse homem. Aqui eu quero falar, irmão, do Jonas. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tem? Dormioco, levanta-te. Os irmãos lembram que Jonas foi aquele homem que Deus falou para ele levar a palavra de Deus ali na cidade de Nínive, mas ele não queria obedecer à voz de Deus. A Bíblia diz que ele comprou sua passagem, entrou no navio, e ele estava tão despreocupado, ou ele estava assim, dormindo para ver se a morte vinha, ele não via. A Bíblia diz que Jonas desceu para o porão do navio e dormiu. E naquele momento, aquelas pessoas que estavam naquele navio, parecia que seria um navio de carga, porque estava lançando as coisas fora. E a Bíblia diz que Jonas estava dormindo e o povo estava perecendo. O mar se agitou, veio uma grande tempestade por causa de um homem que estava ali em desobediência. E hoje, irmão, muitas igrejas estão nessas condições. A igreja está sofrendo, a igreja está padecendo, mas o Jonas está dormindo dentro da igreja. Mas se você falar de mexer com Jonas, não vai mexer com Jonas não, porque a família do Jonas é grande. Se nós mexer com Jonas, ele vai embora e a família vai junto. Tem que deixar o Joninho aí tranquilo, mesmo que a igreja está perecendo, mesmo que a igreja está sofrendo, não pode mexer com Jonas. Mas eu digo nesta manhã, temos que acordar o Jonas, porque a volta de Jesus está breve, e ele tem que acordar, porque ele também tem que subir no arrebatamento da igreja. Outra pessoa, irmão, que está hoje na igreja, tranquilamente, já armou a sua tenda e ninguém pode mexer com ele. Eu quero falar de outro aqui. Eu quero falar aqui do Acã, que está em muitas igrejas. Aqui a palavra de Deus diz assim: e quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei os e tomei, e os eis que estão escondidos na terra, e no meio da minha tenda, e a prata por debaixo dela. Então esse homem Acã, ele fazia parte do exército ali de Israel, e Josué era o comandante. Então a ordem de Deus foi a mesma ordem que nós aprendemos aqui, que Deus avisou para Saul: não pegue nada, Saul, da guerra você não pega nada. Assim também foi ordenado que não pegasse nada. Mas a Acãzinha deu uma olhada assim e falou: eu deixei uma cunha de ouro dessa, uma capa bonita dessa, um tanto de dinheiro desse, eu tenho que levar. Levou, escondeu, ninguém viu. Mas acontece uma coisa: dos olhos de
Deus ninguém foge. Meu Deus. Não adianta querer esconder dos olhos de Deus, porque a sua palavra diz que não nada que está escondido que não seja revelado. O Deus Todo-Poderoso, Ele está, irmão, começando a mostrar, Ele está começando a revelar no meio do seu povo. Nada mais vai ficar escondido. Vocês podem ver que tantos homens de Deus que a gente olhava para ele e achava que era verdadeiramente um homem de Deus, hoje está aí com um grande escândalo. Então é Deus revelando e desenterrando aquilo que está enterrado, porque perante os olhos de Deus nada fica escondido. Aleluia. Então Acã fez tudo isso, ficou tranquilo. Aí Israel foi guerrear, e chegando ali na batalha, perderam e tiveram que sair correndo. Aí Josué, como era um homem de Deus, ele ficou preocupado, foi orar a Deus, foi clamar a Deus, e Deus disse: Josué, tem pecado no meio da congregação. Josué pôs o povo para santificar, Josué pôs o povo para buscar a Deus, e começou a revisar as tendas. E quando ele chegou ali na tenda de Acã, Deus revelou para ele que o negócio estava ali. E muitas das vezes, irmão, nas igrejas hoje está dessa forma. Até mesmo os pastores sabem do Acã dentro da igreja, mas não pode mexer com o Acã. A família do Acã também é grande. Se mexer na família do Acã, o povo, a família vão sair, o Acã sai, a família sai. O Acã é um bom dizimista, o Acã é um bom ofertista, não pode mexer com o Acã, mas os olhos de Deus estão sobre ele. A igreja está perecendo, a igreja está sofrendo, mas o Acã está bem tranquilo e não está preocupado, porque sempre os Acã, irmão, eles são surdos e cegos espiritualmente. Mas a igreja comprada, lavada e remida no sangue de Jesus Cristo, ela não pode ter mancha, ela não pode ter ruga, ela não pode ter nenhuma mácula. Ela tem que ser fiel e verdadeira na presença do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de Deus. Olha aqui, irmãos, em 1 Timóteo 5:20 diz: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Mas hoje está diferente, irmão. Eu, quando eu vim para o Japão, eu fiquei preocupado. Falei: que coisa estranha, o que é isso? Eu estive aqui no Japão, na frente de uma igreja por alguns tempos, e eu fiquei abismado do que eu vi, né? A pessoa da igreja que eu estava dirigindo pecou, e um determinado dia, ele gostava de cantar, eu dei a oportunidade para ele. Outro dia, tornei da novo, falei: o que está acontecendo? Coisa estranha, né? Aí um membro da igreja que era amigo dele chegou para mim: olha, ele está disciplinado. Falei: meu Deus, ele está disciplinado e eu que sou o dirigente dele não estou sabendo de nada. Você já imaginou isso? Não? Tudo tratado lá com o pastor presidente, e o pastor dirigente não sabia de nada. Isso, irmão, é uma vergonha, é um desprezo, os obreiros da casa do Senhor. Porque se for para tratar tudo sozinho, não precisa de obreiro, não precisa de um corpo de obreiro. Mas a Bíblia fala diferente: repreendei entre todos para que sirva de exemplo. Se o presbítero Antônio fizer um pecado aqui, ele tem que ser repreendido entre todos para que sirva de exemplo. Não é tratado entre dois às escondidas, qualquer membro que seja. E quero, irmão, dizer nesta manhã
que Deus é fiel e verdadeiro e não falha. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje, será eternamente. Sabe por quê, irmão? Tem muitas pessoas que pecam hoje, pecam amanhã, pecam depois, pecam depois. É porque não é repreendido entre todos. Ah, presbítero, mas não pode repreender entre todos, porque caso o escândalo na igreja, os irmãos da igreja não podem saber. Mas eu quero dizer para você, a cidade muitas das vezes, os crentes da igreja não sabem, mas a cidade inteira já está sabendo, as igrejas co-irmãs estão sabendo, está comentando, muitas das vezes está no Facebook, muitas das vezes está no WhatsApp, mas os irmãos de dentro da igreja não podem saber, porque causa escândalo. Mas Deus nesta noite, nesta manhã, nos está trazendo um alerta. Eu não estou falando aqui o que eu vejo, eu não estou falando aqui o que eu ouvi, eu estou falando aqui o que o Espírito Santo de Deus me manda eu falar nesta manhã. Então, irmão, vamos preparar, vamos ter cuidado, vamos fazer as coisas de Deus direitinho, da vontade de Deus. Eu me lembro uma vez, irmão, de uma igreja que eu congreguei. Ali tinha uma jovem e ela trabalhava em outra cidade. Ali um determinado dia ela cometeu, namorou lá um namoro escandaloso, meio forte. E chegou para o pastor: pastor, não comenta com os obreiros da igreja, não chama o ministério para tratar de mim, não, pastor. Eu estou morrendo de vergonha, pastor. Trata só comigo e a sua esposa ali no cantinho, pastor. Faltou com sabedoria, tratou do problema dela entre ele e a esposa só. Ela tinha namorado escandaloso. Aí da outra vez ela chegou: pastor, eu estou ali a pecar e agora eu adulterei, pastor. Trata do meu caso agora de novo, pastor, escondido para ninguém ver. O pastor falou: agora não, agora se eu fizer isso, o pau vai me pegar, até eu vou ser disciplinado, né? Então nunca podemos fazer isso, irmão. Nunca você pode abandonar os obreiros da igreja. Eles foram escolhidos para estar ao lado do pastor. Eles têm que ser sabedores, eles têm que saber de tudo que acontece, irmão. E aquele que não tiver boca selada não serve para ser obreiro, porque o obreiro não pode contar tudo que vê. Tudo que é tratado entre o ministério tem que ficar entre o ministério, não é para vizinho, nem para um amigo íntimo, não. Tem que ser tratado no ministério e ficado no ministério. As coisas de Deus têm que ter seriedade. Olha aqui, irmão, Provérbios 24:10. Essa é para nós que somos obreiros. E se mostrares fraco ou frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Porque muitas das vezes a nossa tendência é essa: eu estou fraco, eu não aguento mais, eu não tenho força. Irmão, obreiro não é cocar que fica assim: estou fraco, está fraco, está fraco, está fraco, está fraco. Nós somos homens de Deus e nós não podemos ser fracos. Sabe por quê? Porque o Senhor é a nossa força. Nós não podemos jogar nossa cruz fora por pouca coisa. Nós servimos um Deus Todo-Poderoso que não mediu dificuldade. Ele não teve coragem de rejeitar o teu filho por mim e por você, para que nós fôssemos salvos. Nós não podemos ser fracos, irmão. E nem podemos transmitir uma mensagem para a igreja mostrando fraqueza. Porque tem um dizer assim, que quando os obreiros sentam, a igreja deita. E se nós se mostrar fraco, a igreja vai se fracassar também. É a mesma coisa eu chegar aqui e dizer: olha, irmão, eu estou quase desistindo de ser obreiro, eu não consigo mais. Olha, irmão, eu ando uma tristeza terrível, a minha vida é essa tribulação, tristeza. Olha, lá na minha casa é tribulação. Olha, eu não consigo mais ser crente.
que será da igreja que vai ouvir o presbítero pregando desse jeito? O que será de uma visita que vier aqui em busca de ouvir Deus falar? Sabe o que ele vai falar? Meu Deus do céu, eu saí em busca de ouvir uma palavra para me ter um conforto, ter um ânimo, eu saí mais desanimado ainda. Então, irmão, temos que transmitir palavra de poder, uma palavra que transforma, uma palavra que liberta, uma palavra que nos mostra o caminho do céu, uma palavra que nos traz ânimo para nós e também para a igreja de Deus, porque nós somos servos de Deus. Nós não podemos ser fracos, porque o nosso Deus é forte, é Ele que é a nossa força, porque de nós mesmos nós não somos nada. Amém, Jesus. Nós não somos nada, mas nós somos alguma coisa por causa do nosso Deus, que é todo poderoso, e Ele é a nossa força. Aleluia. Olha aqui, irmãos, ainda não acabou. Lucas 9, 62, ele diz assim: e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós já fomos chamados e escolhidos por Deus para ser obreiro, para trabalhar na seara do Senhor. Então nós não podemos desanimar. Tem luta? Tem dificuldade? Tem problema? Tem, mas vamos em frente, porque o Senhor, Ele é a nossa força. Para quem não sabe o que é arado, irmão, arado é igual carpideira, cultivador. O arado, a enxada dele é de um lado só assim, ó. Ele se amarra 4, 6 boi. Eu, quando eu era criança, eu ficava na frente dos bois para a pessoa que estava arando, um tocando e o outro no arado. Então a pessoa que está no cabo do arado, ele não pode olhar para cá, nem para cá e nem para trás, porque se você tiver agarrado no cabo dele aqui, ó, e ele tropeçar num topo, é perigoso você parar muito longe naquele barco. Então você tem que estar atento assim, ó. Tem um topo que você tem que tirar, tem uma pedra que você tem que tirar, porque senão é muito perigoso. Então nós, irmão, como homem de Deus, servo de Deus, não podemos olhar para trás. Nós já pegamos no arado, agora nós temos que fazer como Eliseu. Ele tinha convicção da sua chamada. A Bíblia diz que quando Eliseu foi chamado por Elias, o que ele fez? Matou os bois, queimou a traia. Porque Eliseu falou assim: eu agora peguei no cabo do arado e jamais eu vou olhar para trás. Eu tenho convicção da minha chamada. Então nós, como obreiro, irmão, precisamos ter convicção da nossa chamada, porque nós não fomos chamados para perder, mas fomos chamados para ser vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Não podemos desanimar, irmão. A luta nós temos, mas nós temos que passar por cima dela em nome de Jesus Cristo, porque esse que está falando com você teve momento de ficar 60 dias com a cara no pó para vencer as lutas, mas eu não desanimei, eu não desisti, permaneci, mesmo sendo criticado, mesmo sendo julgado. Eu disse: eu não estou nem preocupado, eu estou aqui falando com meu Deus, eu vou continuar falando com meu Deus, porque eu sei que Ele é a minha força, e Ele vai me fortalecer, Ele vai me fazer eu vencer. Porque, irmão, na hora da luta você vê tantas coisas que aparecem para fazer você desanimar. Eu estava lá jejuando e orando naquela tribulação, naquela luta. Todo mundo que eu chegava ria na minha cara, zombava de mim, criticava de mim, mas eu falei: eu creio num Deus que tudo pode e eu não vou desanimar. Eita glória! E sabe o que aconteceu? Chegou 2 pastores lá na minha casa e disse: olha, tudo isso que você está passando é perturbação. Sabe o que é isso aí? É porque você está orando demais, jejuando demais, fica com a cabeça fraca. Eu fiz de conta que nem escutei. Sabe o que é isso, irmão? É para desanimar, é fazer você parar, é para fazer você desistir. Mas nesta manhã eu quero trazer para você uma palavra de ânimo. Levanta e anda, porque aqui não é o nosso descanso. Eita Jesus!
Jesus, aleluia. Aqui não é o nosso descanso vai ser nas mansões celestial, ali juntamente com Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por mim e por você, na cruz do Calvário. E nesta manhã Ele está falando com você, Ele está alertando você, porque Ele quer o bem de você. Glória a Deus. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu. Não duvida, é Ele que está falando com você nesta manhã. Glória a Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e jamais Ele mudará. Meu Deus. Olha, irmão, a palavra de Deus, ela é muito maravilhosa. Às vezes tem hora que você está lá no fundo do poço, tem hora que você pensa assim: agora para mim acabou, para mim agora não tem mais jeito. Mas muitas das vezes Deus começa a falar com você, Deus começa a animar você, Deus começa a colocar uma brasa no seu pé, e você começa a buscar a presença de Deus, você começa a animar novamente, você tem uma nova vida. Irmão, obreiro de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, tem que ser como a águia. Os irmãos sabem o que a águia faz? A águia, quando ela está velha, que ela não aguenta mais caçar, ela sente-se derrotada, acha que para ela não tem mais jeito, mas a águia ela é insistente. Quando ela começa a crescer as unhas, as penas, ficar assim velha, toda cascuda, a Bíblia diz que ela voa na rocha, na maior altura, e começa a deslizar com as unhas de lá para cá, até arrancar aquelas unhas velhas, aquele cascão velho. E a Bíblia diz que depois ela voa e vai para o oceano, mergulha e voa para as maiores alturas para aquecer no sol. E com isso aí ela se renova, passa novamente a ser uma nova águia, tem uma nova vida. Ali ela passa a ser transformada, começa a caçar, começa o seu vigor e continua sendo vencedora. Glória a Deus. E eu te digo também para você, irmão, nesta manhã, nós temos que ser como a águia. Quando nós sentir fraco, quando nós sentir derrotado, eu quero dizer para você: vamos partir para a rocha que é Jesus Cristo, e vamos começar a tirar aquele cascão que quer nos desanimar, quer nos fazer parar de caçar, quer nos fazer de ouvir a palavra, e vamos começar a fazer um renovo na presença de Deus, porque você vai ver a sua vida mudar. Aí depois vamos voar para maiores alturas na presença de Deus, aonde está o sol da justiça. Ali você vai encontrar paz para a tua alma, alegria para o teu coração. Ali você vai ver a tua vida transformada e vai nascer um renovo na sua vida. Isso é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. Mas muitas das vezes passamos por alguns momentos difíceis. Muitas das vezes às vezes oramos, mas esquecemos de uma coisa importante: a vigilância, vigiar. Muitas das vezes, irmão, jejuamos. Tem três coisas, irmão, que não pode ser separado: oração, jejum, fé. Tem que ser em conjunto, não pode ser separado. A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. A oração sem a vigilância não vale nada. E precisamos, irmão, acordar para isso. Porque muitas das vezes nós se sentimos fracos, mas o próprio Jesus, ele passou por um momento difícil, mas ele não desistiu por minha causa e por sua causa.
Obrigado. Jesus não era obrigado a morrer na cruz por mim e por você, não. Mas Ele morreu porque Ele sabia que hoje estaria aqui um povo para te adorar, para te exaltar e para te engrandecer o teu santo nome. Olha, irmão, vou ler o último versículo porque o tempo não dá mais. Para resumir: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados. O que nós não queremos fazer é humilhar. Mas a palavra de Deus diz assim: aquele que humilha será exaltado. Aquele que humilha será exaltado. Precisamos humilhar, precisamos converter, irmão. Não é porque o presbítero Antônio é obreiro, mas sempre eu preciso de converter, sempre eu preciso de humilhar. Mas eu não tenho perdido com isso, não. Sabe por quê? Porque aquele que humilha será exaltado. Aleluia. E não será exaltado por homem, não. Será exaltado por Deus. Glória a Deus. E fica essa palavra com você nesta manhã. E põe ela em prática. Quando você sair para fora, não vai esquecer, não. Come essa palavra, alimenta dessa palavra, deixa essa palavra trabalhar na sua vida. E nesta manhã eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.